Vamos lá, pessoal, nosso segundo vídeo, segundo bloco desse tema de hoje, que é a questão do Espírito Santo em relação ao indivíduo, né? Vocês entenderam bem a ação do Espírito Santo na contribuição para a salvação do homem, para salvar o homem de todo pecado e de toda condenação. Começando por onde? Como o texto bíblico nos mostra, começando pelo convencimento, convencer o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Então a obra do Espírito Santo na vida de um pecador começa quando ele consegue convencer esse homem, né? Quando ele vai persuadir, como diz aqui o estudo, persuadir, constranger esse homem a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas nós vamos ver agora um outro ponto, que é a verdadeira ideia da salvação. A verdadeira ideia da salvação. Há diversas ideias a respeito do assunto. Queremos agora mencionar algumas das mais importantes e apontar a que está mais de acordo com a ideia apresentada por Jesus Cristo. Então, vamos ver as seguintes ideias. Preste atenção, vocês. Suponhamos que uma pessoa que não sabe nadar esteja prestes a afogar-se. Mas, felizmente, na hora de maior aflição, aparece alguém que a salva da morte certa. Isso é uma figura de linguagem para a gente tentar entender a salvação. Nesta figura da salvação, se nos depara apenas um aspecto, um lado ou uma experiência na vida da pessoa salva. A sua salvação nada tem com o passado e pode ser que não influa grandemente no futuro. É uma experiência, né? É um aspecto da sua vida. A pessoa salva continua na mesma maneira de viver, apenas sentindo-se grata a quem a salvou. Esta é uma ideia da salvação. Ser alguém salvo da morte pela bondade de alguém, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo, suponhamos que um escravo é condenado à morte por qualquer motivo, mas vindo um homem bondoso, resgata-o e salva-lhe a vida. Vê-se que esta ideia é algo diferente da primeira. É um pouco mais rica, contudo, vem dar no mesmo no que diz respeito às consequências da salvação. Não há necessariamente qualquer mudança radical na vida do resgatado. Por meio de um resgate, escapou à morte e toda a significação de sua pena está no passado. Não garante coisa alguma no futuro, ou seja, ele foi livrado daquela hora, porque quem o resgatou pôde o livrar daquele momento. Mas a sua vida continua, né? É como se dissesse, continua da mesma forma, né? Ele ia ser condenado como escravo à morte. Ele foi liberto da morte, continua sendo escravo, né? Continua sendo ainda prisioneiro. Imaginemos em terceiro lugar, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, um criminoso condenado à morte. Perdoa-lhe, porém, o governador, homem cheio de bondade e amor, e desta maneira ele escapa ou tira o criminoso da morte. Mas este perdão simplesmente garante ao réu o livramento do castigo merecido, e o motivo do perdão acha-se tão somente no governador. Não há no réu nenhuma mudança que o faça merecer o perdão, que foi concedido só em razão da demência característica do governador. Quanto às consequências, são mais ou menos as mesmas que já tivemos ocasião de observar nos casos anteriores, e uma salvação toda no
passado, ok? Falemos agora, um outro ponto aqui, de um condenado que escapou à morte por ter sido substituído por outra pessoa. Talvez você dissesse assim, eu não estou entendendo ainda o que o pastor quer dizer. Você vai começar a compreender agora. Por quê? Porque nós falamos das 3 primeiras ocasiões de alguém, né, que tirou alguém simplesmente pela influência. Nós vimos aqui um governador, alguém que pode ter chegado lá para o escravo e ter comprado, né? Olha, eu não quero que ele morra, vou aqui. Não foi o escravo que mereceu, foi alguém que pagou. Mas agora nós vamos entender aqui, falamos agora de um condenado que escapou à morte por ter sido substituído por outra pessoa, né? Condenado justamente, tinha fatalmente que morrer. Apresenta-se, porém, um amigo que se oferece para morrer em seu lugar. E, destarte, ele escapa à morte. Ou seja, por consequência desse amigo se oferecer para morrer por ele, ele escapou da morte. Esta hipótese, como as demais, carece de muitas coisas essenciais. Há uma verdadeira ideia da salvação em Cristo Jesus. Ele vai dizer aqui, todos os planos, até agora ilustrados, são planos pelos quais o homem escapa à morte. Todos eles encaram o passado apenas. Toda a glória da salvação já passou, ou seja, até agora tudo foi pago pelo passado do homem, pelas condenações a quais ele estava premeditado à morte, estava destinado à morte. Mas e depois? E agora, daqui para frente? Né? Já passou, deixa eu voltar, só um pouquinho. Nenhuma destas ideias, nem todas elas juntas, podem exprimir a riquíssima ideia da salvação ensinada por Cristo. Precisamos, pois, citar mais uma, e essa entendemos que é a única fiel e exata. Entendam, todas aquelas ilustrações passadas apontam para o passado do homem, aquela que nós vimos aqui, que alguém se ofereceu até mesmo substituir, porém não garantia o futuro, a mudança. Falando diretamente sobre o assunto, exprimiu-se o nosso mestre nessas palavras encontradas em Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Já se vê que é grande a diferença entre esta ideia e as demais, certo? Qual é então a ideia de Jesus sobre a salvação? Suponhamos que temos um grão de arroz na mão. É o único que existe no mundo e queremos por isso mesmo salvá-lo. Como o conseguiremos? Como vamos fazer com esse grão de arroz, o único que existe no mundo e nós precisamos salvá-lo? Por certo, as ideias de salvação já referidas acima não nos poderão guiar. Precisamos volver o rosto do passado para o futuro. Por um grande ato de fé, vamos perdê-lo primeiro, para salvá-lo depois. A sua salvação é uma questão do futuro e toda a sua glória está no futuro. Salvá-lo, perdendo-o, é exatamente o que nos queria ensinar Cristo com a declaração e a ideia da salvação. De que precisamos perder hoje para ganhar amanhã, para receber amanhã, né, a verdadeira paz que o mundo não pode dar, o verdadeiro descanso merecido daqueles que vencem a tribulação
e as dificuldades, tá certo? Vamos voltar daqui a pouquinho no segundo bloco.